Olá, parece que o seguro de RC, a sua função principal é pagar sinistro. Será? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao RT 787. Eu sou Márcio Guerreiro, especialista em seguro de responsabilidade civil e ajudo você a sacar as vantagens do seguro de RC. Pois bem, meus amigos e amigas, me parece, que o seguro ele parte do princípio que a função principal dele é pagar o sinistro. Até concordo. Eu concordo que essa é uma função da apólice, né? A expectativa de se pagar o sinistro. Mas pense o seguinte, se eu compro uma apólice de responsabilidade civil com a expectativa de pagar um sinistro, quer dizer, isso leva a crer que eu ou vou ser acionado por alguém e ninguém, né? Ninguém, assim, a grande maioria, pelo menos as pessoas, vamos limitar o meu universo, as pessoas que eu conheço, nenhuma delas gosta de ser acionada juridicamente ou contestada juridicamente ou serem convidadas, chamadas para fazer um acordo extrajudicial para reparar alguma coisa. Então, eu não entendo que a pessoa compra o seguro de responsabilidade civil para se proteger de um dano certo. Não é isso. Eu acho que é um pouco diferente de seguros de danos direto, né? Porque o seguro de dano direto, você já tem aquela expectativa, né, de uma apólice de roubo. Pode, infelizmente, a gente vive num país que o roubo não é uma coisa incomum. Quantas pessoas eu conheço? Quantas vezes eu já fui roubado? Né? Então, a gente sabe que é algo que pode acontecer. Seguro de incêndio, de novo aqui falando de incêndio. Uma decisão sua, se vai comprar ou não, se você vai querer perder sua casa, seu imóvel ou não, uma decisão é sua. Você vai trabalhar e comprar isso. A responsabilidade civil é um pouco diferente. Por quê? Porque se o dano é seu, num bem seu, num objeto seu, você escolhe a hora que você vai reconstruir, você escolhe o que você vai fazer com aquele prejuízo, você escolhe. Né? Você assume esse risco, você escolhe. De repente você não quer comprar o seguro porque você pode administrar. Tenho 10 carros, não é meu carro, né? Mas, sei lá, tenho 10 carros, perco um por ano. Pronto. Talvez eu tenha a capacidade financeira para perder um por ano. Cara, mas qual que é a ideia do seguro de responsabilidade civil? É indenizar? É só indenizar? Não, gente, não é. Segundo a minha visão, não é. Tá? Ele vai bem além disso e é isso que a gente vai discutir aqui um pouco hoje. Qual que é a função da apólice de responsabilidade civil? Eu sou fãzaço da seguro de responsabilidade civil, é um negócio que eu curto muito, né? Eu acho que ele interage com qualquer carteira. Se a gente pegar uma das maiores carteiras, né, do mercado, que é o seguro de transportes, ele é o quê? É ICTRC. É responsabilidade civil. Você pega o automóvel. O automóvel tem aquela cobertura de RCF, responsabilidade civil. Então as pessoas compram o seguro de automóvel, olha a analogia, compram o seguro de automóvel porque ela sabe qual a perda, qual o valor dela. E o seguro de responsabilidade civil, ela compra ou o corretor precisa vender? Ou alguém bate... Não, sinceramente, me diz aqui, uma estatística rápida, assim, não vamos nem fazer um estudo muito grande, não. Das apólices de automóvel que você vende, quantos te ligam para falar, não, eu quero contratar o seguro de responsabilidade civil? Né? Quantos? De 10, 2 ligam, de 10, 7 ligam, de 10, 5 pedem essa cobertura, de 10, 8 discutem essa cobertura com você, o limite? Me diga. Né? Talvez a gente precise explorar um pouquinho mais qual que é a função do seguro, né? de responsabilidade civil, qual que é o objetivo desse seguro. Eu entendo que não é só pagar o sinistro, tem todo um serviço agregado aí, né? A questão jurídica, a questão que a gente já bateu e bate sempre aqui do controle de perda, de agregar valor nisso, mas vamos seguir aqui um pouco. Será que o seguro de responsabilidade civil, ele
a pessoa que compra, eu comprei, sou profissional liberal, ou um gestor de uma indústria, de uma empresa, de uma SA, uma limitada, qualquer pessoa, qualquer diretor, qualquer pessoa no cargo de gestão hoje, pode, através da sua empresa, empregador, comprar uma pólice de D&O. Então, comprei uma pólice, vamos bater um pouco aqui no D&O. Comprei uma pólice de D&O. Será que o empregador ou o dono dessa pólice, quando ele compra essa pólice, ele debate isso com a diretoria, com os gestores, ele fala, olha, comprei uma pólice aqui de D&O, gente, e então agora é o seguinte, vocês estão liberados aqui para errar, para fazer o que vocês quiserem, porque se der algum problema aqui, assédio, está todo mundo liberado. Porque se der algum problema aqui na firma, a gente tem uma pólice de D&O aqui que vai proteger, vai garantir vocês e está tudo certo. É isso? Cara, eu acho que ninguém compra uma pólice de D&O para isso. Eu entendo que as pessoas compram uma pólice de D&O para dizer o quê para o seu diretor, para o seu gestor? Olha, a empresa possui uma pólice de D&O, você sabe o que é uma pólice de D&O? Explica para ele, o corretor explica para o cara, o advogado explica para ele, porque demanda uma explicação mais detalhada, se alguém quiser se aprofundar. Explica, fala, tem uma pólice aqui de D&O e sim, se você pode administrar, você pode tomar os seus atos aqui de acordo com as nossas regras, de acordo com o nosso compliance, de acordo com as políticas, sem nenhum problema. Segue. Se você cometer algum erro, né, algum deslize, a pólice vai estar aqui para te amparar. Ninguém compra uma pólice e fala, olha, agora você vai lá e compra, vende, e deixa o minoritário para lá, e vamos usar dessa informação privilegiada, e vamos alavancar, e vamos escalar. Olha, eu entendo que não é isso. Até porque as ações que você toma com o objetivo final, elas não são amparadas pelo seguro, né? Estou me referindo aqui ao dolo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Será que um médico ele compra o seguro de D&O e fala, não, agora eu estou liberado para errar? Posso errar, posso fazer cirurgias aqui que eu estou... Não é isso, não é verdade. Nem o advogado, nem o engenheiro, né? O engenheiro, não, comprei aqui, agora eu vou relaxar aqui nos meus cálculos. Né? O advogado fala, tudo bem, vai, não esquenta não com esses prazos, não esquenta com isso não, que a gente tem, se não der, não deu, beleza. Então, a gente tem a pólice indeniza, ou então, vamos fazer um acordo aqui com o cliente, se ele perder, ele está para perder, então a gente fala que errou aqui, e o seguro indeniza ele, né, a perda de uma chance e tal. Não é essa a função da apólice. Isso não existe, isso no seguro de responsabilidade civil. Isso provavelmente é considerado fraude e vai ter problema. Então o seguro de responsabilidade civil não é feito como qualquer tipo de seguro simplesmente para pagar uma indenização ou um reembolso, né? Ele não é uma carta branca para errar e para liberar. Eu lembro que no passado tinha algumas atividades aí que era contra a compra do seguro, né? Principalmente de profissional, porque eles entendiam que ia ser, vamos, agora libertou aqui uma liberdade aqui para erro, para o judiciário canetar. Não funciona assim e nunca funcionará assim. Na prática a gente percebe outra situação. Na prática a gente percebe o quê? Que o seguro de responsabilidade civil para o médico, o que acontece? Primeiro, ele é uma fonte de consulta. O médico liga, tira dúvidas jurídicas, técnicas, com a seguradora ou com o prestador de serviço escolhido pela seguradora. Então, ele é muito mais do que só um canal de indenização ou reembolso, né? Então, ele já deixa à disposição do segurado um serviço. No caso do D&O é a mesma coisa. Você pode e deve acionar a sua seguradora se tiver alguma dúvida e perguntar
para os advogados que prestam serviço, ou para a área de sinistro da seguradora, ou para o regulador da seguradora. Se você cometeu um erro, se você cometeu uma falha administrativa, uma falha na sugestão, e se isso teria amparo ou não numa apólice. E às vezes a gente comete, né? Eu sou executivo, fui executivo muitos anos aí de empresas. E às vezes você comete lá um ato, alguém te chama para uma reunião para te dar um feedback e tal, e já solta aquela, olha, aquele ato que você fez, entende? Pessoal agora aí, pô, não tá legal, pessoal, assim, cara, mudou muito, né? Mudou muito, então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente fala uma coisa sem a intenção e você afeta alguém. Então, é importante a gente saber disso. O seguro, ele de responsabilidade civil, ele tem um gatilho, né? Ele tem uma possibilidade de notificação. Então, se você tem esse desconforto, importante entrar em contato com o corretor, importante o corretor estar próximo, para já fazer esse comunicado para a seguradora, para dar essa alinhada, para você não perder prazo. É uma dica aqui, né? É uma dica, e eu acho que a função do corretor é essa, de estar próximo à seguradora, próximo ao segurado. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a gente tem a disponibilidade também de criar esse link, esse canal de discussão e atendimento aí para quem tiver interesse. Tá, Márcio, mas e aí? Beleza, né? Não tem só essa função de pagar sinistro, de reembolso, ele tem a função também de prestar esse serviço e prestar esse suporte jurídico e técnico. Tá, e como que eu acesso isso? Como é que a gente identifica se a seguradora que eu escolhi, ela tem esse rol, né, de serviço e disponibilidade? Como é que eu identifico isso? Eu acho o seguinte, no momento da negociação, você tem que saber qual que é a capacidade da seguradora, né? O corretor, ele sabe disso, qual a capacidade da seguradora de pagar sinistro, de prestar serviço, mas eu entendo que com a evolução do mercado, a evolução da tecnologia, essas respostas, o próprio corretor tem que buscar uma forma de responder, de atender. Ah, mas como assim? O corretor pode e deve se especializar nas carteiras de responsabilidade civil. Para ele não ficar só como aquele que paga ou nega o sinistro e fica discutindo com a seguradora só o paga e nega o sinistro, e sim, com a especialização, o estudo, a parceria, o corretor de seguros, você vai ter à sua disposição antecipadamente toda essa visão, toda essa discussão. Você agregará serviço. Você fidelizará o seu cliente através dessa demonstração de que o seguro ele está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender o segurado. Olha, eu tive um caso, cara. Olha o que aconteceu. Vou contar para vocês aqui. Cliente meu, segurado lá, o que ele fez? Ele exporta. Fez uma exportação de um produto X. Chegou lá no vendors dele nos Estados Unidos e seguiu a vida. Só que acontece, quem cuida disso nos Estados Unidos para esse meu cliente é a área comercial. E a área comercial deu um defeito no produto. O que a área comercial fez? Falou, não tem problema não, cara. Você está com esse problema no produto? Não, vem cá, me devolve ele aqui, eu vou te dar mais tantos produtos aí para compensar. Maravilha, fez isso, um baita ato de boa vontade. E seguiu a vida. Só que olha só, ele esqueceu de um detalhe importantíssimo aí nesse movimento. Ele esqueceu do detalhe de comunicar a seguradora, o corretor. Esqueceu, cara, porque é normal, o cara está no dia a dia, fez a transação lá, beleza, funcionou. Então, mas funcionou para um fornecedor, né? Para um comprador, na verdade. Que era matéria-prima, ele fornecia para um cara que fornecia para um outro. Ok. O primeiro comprador,
Maravilha. Falou, não tem problema nenhum. Só que o produto, né? A gente vai discutir aqui no futuro a questão do sinistro em série, né? Então, às vezes você vende um produto e ele tem um defeito, ele vai atingir o seu primeiro cliente, seu segundo cliente e a rede, a série, sinistro em série. Ele, um único sinistro, um único evento, um único fato gerador atinge uma série de pessoas, uma série de... E foi isso que aconteceu. Só que o primeiro ele trocou, que foi o cara que teve a percepção logo de cara. Só que o segundo, o terceiro e o quarto foram ter essa percepção do problema depois de 6 meses, 1 ano. Era um produto que o cara podia deixar estocado e usava quando precisava e tal. E aí, o que aconteceu? Adivinha? O cara veio comunicar para a gente depois de 1 ano do fato conhecido. E aí, o que você acha? Você acha que tem cobertura? O que você acha? Você acha que a função do corretor que opera no seguro de responsabilidade civil é qual nesse momento? E o segurado, ele tem a obrigação de saber isso? O que você acha? Como que vocês acham que andou esse sinistro? O que vocês acham que aconteceu? É por isso que eu digo, peguei esse tema. Será que o seguro de responsabilidade civil é só para indenizar? Ele é complexo, gente. Ele tem vários caminhos, ele tem várias formas de acontecer. Outro caso, só para vocês terem ideia. Também, cliente nosso lá, que o cara, esse foi mais esperto. Esse tem uma atividade, a atividade dele ele lida com desembaraço, ele lida com um ramo assim de... Não quero ficar dando muita dica não, mas ele lida com contabilidade, é um escritório aí que faz um monte de coisa. Também, o que o cara fez? Comprou um seguro nosso. Esse aí, na verdade, ia falar comprou um sinistro, né? Ele comprou realmente um sinistro, ele comprou um seguro nosso. Beleza. Teve um sinistro, sei lá, 2, 3 anos antes de ele comprar a pólice. A gente viu, sabia, falou, ó, cara, maravilha. Franquia aqui e tal, não vai ter cobertura, ciente. Seguiu a vida. Cara, só que é o seguinte, aquele sinistro que a gente falou que não tinha cobertura e tal, maravilha. A gente isolou. Só que ele, como ele era um profissional, ele tinha já repetido aquele ato errôneo várias vezes com outros caras. E o que acontece? Aquele que demandou não tinha cobertura, mas como o ato dele, e aí a gente não percebeu isso, enfim, né? É isso, cara. A gente aprende realmente na escola da vida, né? Tem coisa que você vai na faculdade, vai sentar lá 5 anos e não vai aprender. Quando você sair na rua, você vai aprender na escola da vida. E foi o que aconteceu. Pá! Tô aqui para dividir isso para você aprender com os meus erros e eu talvez aprender com os seus erros e talvez se você estiver disposto a compartilhar ele comigo. Então, cara, a gente não percebeu. Só que ele não tinha causado dano a único que já tinha reclamado. Cara, veio uma porrada de cara reclamar. E aí, o que a gente fez? Como que a gente consegue dizer, olha, peraí, o teu ato que você cometeu lá com esse cara que a gente sabia antes de você comprar a pólice, pô, você cometeu isso com um monte de gente. Então, o erro dele, a interpretação jurídica dele, fiscal, cara, estava errado. Ele aplicou esse monte de cliente. Por que será que ele ganhou um monte de cliente? Não tem, cara, não tem segredo, né? E aí veio pau, a cobrança certa do imposto. Ah, imposto não está coberto, tal, multa não está coberta. Não. Depende, né, gente? Tudo bem, vamos lá, depende, né? Por quê? Vou pegar esse gancho aí. O que vocês acham que aconteceu nesse caso? Deixa aí para mim a sua opinião. Você acha que pagou, não pagou, deveria de indenizar? Como é que ficou segurado, né? E o corretor nessa saia justa aí? Porque, pô, você vai para cima do corretor, fala, cara, você não conhece teu cliente e tal. O que aconteceu aí? Aquela coisa, Cara, aí... Ainda bem que a gente joga junto, né, com o corretor, pô, o cara sempre parceiro nosso. E aí desenrolamos isso da melhor forma. Mas você me diz aí, o que você acha que aconteceu na história do produto, né? Que o primeiro comunicou e o resto não comunicou, e aí
passou um ano, e a gente veio saber depois de um ano. Esse aí dessa empresa, desse prestador de serviço, né? O que você acha que aconteceu nos dois casos? Deixa a sua opinião. E me diz também se você já teve alguma situação com isso. Então, assim, o seguro de responsabilidade civil, além da indenização e do reembolso, ele também tem outras coisas. Ele tem o custo de defesa, né? Que isso é uma coisa que você já pode acionar. Então, não é só a indenização de sinistro, é o custo de defesa para você, né? É toda, que eu sempre falo aqui, o acesso a uma área multidisciplinar e mais, essa gama de oportunidade de aprendizado que a gente aprende no sinistro, aprende com o corretor, aprende numa discussão e traz isso como bagagem aqui para a gente dividir isso nos nossos papos, nos nossos estudos aqui e coletar essas informações, né? Bom, tenho mais aqui um ponto. Quando a gente olha o que o seguro de responsabilidade civil tem, o que ele pode oferecer, a gente tem que também olhar a questão do apoio, né? Isso tudo que eu falei até agora aqui, qual que é o apoio? Como que é a interpretação da seguradora em relação a isso, né? Qual que é a posição da jurisprudência? Como é que você acessa isso, né? E assim, ele vai também além da indenização, a consultoria. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é consultoria. Ah, então hoje você fala, pô, mas a seguradora vai me dar essa consultoria, a seguradora... Depende da seguradora, depende de quanto você pagou, né, nesse preço, né, da apólice. Porque, vamos combinar, né? Consultoria séria, corretor sério, tudo que é sério, acaba tendo um preço um pouco mais elevado do que o que é a oportunidade. A oportunidade, sim, temos que abraçar. Eu acho que a oportunidade de fazer negócio, aquela oportunidade campeã e tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas. Então, a apólice de responsabilidade civil, ela nasce no berço dela, ela tem esse conceito da consultoria. Quem de vocês já vendeu uma apólice de D&O? A apólice de D&O é uma apólice um pouquinho mais complexa, né? Normalmente você tem Por que é um pouco mais complexa do que as outras? Isso é um ponto bem interessante, né? Porque assim, quem toma a decisão de pedir apólice ou comprar apólice, ele está olhando para quê? O que ele olha? Qual que é a dor de quem compra uma apólice de D&O? É do diretor, é do gestor, que ele não quer perder o bem dele, ele não quer ver a conta dele bloqueada, ele não quer ver no final do mês ele não ter grana para pagar a escola do filho, aluguel, etc., porque a conta dele, por algum motivo, foi bloqueada. Então, assim, ele olha muito o interesse dele. Então, ele é um seguro de responsabilidade civil, olha que interessante. Em determinadas situações, ele não é mais só um seguro de dano a terceiro, porque muita gente pensa assim, não, seguro de dano a terceiro, eu vou ter que machucar alguém vai ter que me acionar para depois eu ter direito ao apólice. Não, meu Deus do céu, não vou comprar isso não, porque não vai acontecer. Não, imagina, se acionar alguém aqui, eu tenho um advogado meu aqui, eu resolvo isso. Cara, isso é meio lei do engano. Eu até acredito que resolve, e é obrigação mesmo, né? É obrigação ter lá um advogado, ter alguém para resolver teu problema. E se você tem uma empresa e tal, acho que isso é obrigação. E a gente tem aqui também, eu acho que né? Porque são vários temas tributários, trabalhistas, enfim, contábeis, então é importante ter isso. Mas eu estou falando o seguinte, na hora da decisão de comprar, é importante a gente refletir o que está sendo oferecido. Qual que é a dor, né? Se a dor é essa questão do diretor e do gestor que eu disse aqui, de ele estar preocupado com essa questão do patrimônio, a gente já percebe o seguinte, ele não foi nem condenado, ele não tem ninguém para indenizar, mas ele está olhando para ele, qual que é o custo de defesa dele, quanto isso vai custar. Então, se o empregador não estiver do lado dele, como é que ele se protege? Então, assim, a gente vai olhando, evoluindo isso, e a gente percebe em algumas empresas
principalmente as internacionais, que tem a cultura da responsabilidade civil, se você vai trabalhar com eles, cara, eles pedem para você apresentar uma pólice de responsabilidade civil. Fala, tá bom, bonitão, você quer ser meu sócio, você quer me representar, me apresenta uma pólice de responsabilidade civil. Por quê? Porque lá fora ele sabe a dor, quanto custa, né? Ele sabe também o seguinte, qual que é o expertise da seguradora, porque, cara, você sai da ação e deixa a seguradora lá tomar o conta para você, ou ela ser seu assistente na ação, né? A melhor maneira é essa, ela vai ser a sua assistente, ela vai discutir com você as estratégias e tudo mais, e você vai poder continuar focado no seu negócio. Então esse é um serviço que não é só indenização, é um serviço agregado. E por que eu estou aqui vendendo isso, né? Falando e falando do serviço agregado? Porque é esse o grande diferencial, o grande barato da pólice de responsabilidade civil. Por quê? Cara, no final do dia, ninguém quer pagar a mais. Lembra que eu falei no começo dessa conversa? Quando o negócio é teu, o bem é teu, você se preocupa e você toma decisão se você vai pagar ou não. Quando o bem é do outro, você não tem que se preocupar com isso. É obrigação sua pagar. Você não tem nem que se preocupar. Se você causou um dano a alguém, você tem que reparar esse dano. Isso aí é ponto pacífico, né? Isso é ponto pacífico. Então esse é o aspecto. Quem vai ajudar você a reparar o dano dele que você causou a alguém é isso. É a consultoria, são os advogados. Tudo isso custeado pela pólice de responsabilidade civil, e você tem o antes, que eu já falei aqui em outros lugares, aí depois você procura aí os vídeos e tal, da prevenção, do loss control, e tudo isso está embutido na pólice. Então a pólice, ela não tem só expectativa indenizatória, tem a expectativa de prevenção, de consultoria. Então vamos pensar em qualquer ramo que você pensar, coloca um ramo aqui que você tem uma dúvida, um segmento que você tem uma dúvida, a gente vai achar um valor agregado. Eu pessoalmente, cara, tive com uma grande empresária, não vou dar o nome aqui, de um ramo aí, se eu falar o ramo, todo mundo já vai saber, mas uma grande empresária, né, tal. Cara, a gente foi vender uma pólice de responsabilidade civil para ela, pro CFO dela. Cara, só o cara falou, eu não acreditei aquele dia. O cara falou, não, aqui a gente não compra pólice de responsabilidade civil porque a gente não precisa. A empresa não precisa, a empresa ela é top de linha, a empresa aqui a gente tem grana, a gente... Cara, assim, não comprou. Ele comprou, para não falar que ele não comprou, ele pagou milhões, assim, alguns milhões na pólice de property e colocou uma cobertura de R$500 mil para responsabilidade civil. Cara, eu falei para os caras, ó, não vou nem discutir, meu. Eu acho que a decisão está tomada, pô, maravilha. Eu quis explicar para os caras, falei, olha, você tem loja em shopping, irmão. Cara, você tem um monte de produto ligado na tomada. Você pode queimar um shopping, você pode queimar um terceiro. Você está se preocupando com o seu, né? Você quer proteger seu patrimônio. Eu espero que você tenha uma reserva aí, né? Eu espero que realmente você tenha uma reserva financeira que, se você detonar um shopping, se tiver um incêndio no shopping, o princípio do incêndio foi na sua loja, pô, eu rezo para que você tenha explicado para o seu acionista, porque aí também tem outra, né, cara? Porque uma coisa é quando você é dono. Eu sou dono aqui, eu tomo a decisão que eu quiser. Outra coisa é quando você é dono, só que você não é mais dono, você é listado em bolsa, ou que você tem um sócio, ou que você tem dinheiro no banco que você pegou emprestado. Quer dizer, tudo isso pesa. E aí a decisão é, vou comprar R$500 mil. Cara, não preciso nem falar para vocês, né? Que depois de alguns anos deu um baita do sinistro. Foi muito mais que R$500 mil. E hoje eles compram uma pólice específica, com limite alto, fazem até 2 layers, né? Faz o primário, o excesso. Por quê? Cara, aprenderam aonde? Na dor, cara. Aprenderam na dor. Então, assim, é isso.
às vezes a gente sai de uma visita, sai de uma reunião, pô, o cara não comprou, não consegui, meu argumento de venda não foi legal, enfim. Mas a gente pode ajudar a estruturar esse argumento de venda, a gente pode ajudar a estruturar essa visita, olhando segmentação, olhando jurisprudência, enfim. Tem alguns caminhos aí que se tiver interesse a gente conversa. E me diz aqui, se você teve alguma experiência dessa, assim, cara, negativa, que você foi vender, o cara não quis comprar a pólice, ou que você foi lá e ofereceu e ele saiu depois. Cara, eu tenho um sinistro gigantesco, mundial, cara, porra, afetou o mercado internacional. A gente foi vender para os caras uma pólice de seguro ambiental. Cara, mas olha, deu um trampo, hein? Visitamos todas as fábricas, fizemos tudo, cara, tudo, parecer, tudo que você possa imaginar. Ficamos 1 ano e meio, ou mais, uns 2 anos trabalhando nessa pólice ambiental. O que aconteceu? Os caras não compraram. Falaram, não vou comprar, o limite ainda não vou comprar. A gente não tem problema com isso, aqui, imagina, aqui na empresa... Realmente, cara, a empresa dos caras, eu amo a empresa dos caras, acho que a empresa dos caras é a top. Em sistema protecional, em plano de contingentes, é maravilhosa. Só que acontece o seguinte, tiveram um sinistro também de arrebentar, arrebentou, dano ambiental monstro. E aí? Compraram a pólice? Depois, né, da porta arrombada, tal, compraram a pólice, enfim. É isso, né? Então, não é apenas a indenização. Tem essa consultoria antes, tem essa prevenção, tem toda a questão jurídica envolvida, e assim segue. Um ponto importante, que é a pólice de responsabilidade civil, seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. O que a pólice de responsabilidade civil te traz além da indenização? Ela te dá acesso a profissionais especializados. Cara, eu vou voltar a falar do cyber. O cyber é algo novo para todo mundo. E aí você pensa o seguinte, você na sua empresa, quem é o expert de cyber que você acessa hoje? Quem que é o cracker? O hacker? Qual que é a diferença de um do outro? Qual que está do seu lado? Como é que você acessa isso? Esses são alguns pontos assim que a gente tem que pensar. Quando você trabalha, contrata uma pólice de responsabilidade civil, você vai ter acesso a várias informações. Você vai ter acesso a diversos profissionais. Você vai ter acesso de novo, advogado, engenheiro, geólogo, sei lá, confeiteiro, depende do seu segmento, hoteleiro, agente de viagem. Enfim, você tem acesso a profissionais que hoje são parte da pólice, integrantes da pólice, ou integrante à consultoria. Meu cliente não tem uma pólice. Como é que a gente vende? Como é que a gente estrutura uma pólice para ele? Como é que eu coloco deixo ele saber? Como é que eu dou publicidade que ele vai ter acesso a diversos profissionais? Como é que eu coloco disponibilidade que ele vai ter acesso a um consultor, né? Ele vai ter acesso a uma empresa internacional para ele entender melhor a exposição dele cibernética, por exemplo. O recall. Como que ele vai ter acesso a um plano, montar um plano de retirada, de recolhimento? Quem liga para quem? Então, assim, não é só indenização. Eu te garanto que não é só indenização. E o corretor de seguros, ele pode vir com a gente, ter todo esse, se tiver um interesse, toda essa troca, todo esse conhecimento, a gente pode conversar bastante a respeito disso.
E assim, seria bem legal mesmo se você deixasse aí a tua opinião, a sua experiência a respeito disso. Outro aspecto, quando funciona. Pô, quando funciona é uma maravilha, né? Vida feliz. E tem vários casos assim de sucesso, vários, em vários segmentos, né? Desde hoteleiro, eventos, festas. Pô, a gente, cara, tem um evento também. Pô, seguro de evento, o cara não queria comprar, a gente foi lá e convenceu o cara. Falou, ó, compra essa pólice, cara. Compra essa pólice. Você é o promotor, você tá pondo uma graninha aí, beleza, né? Mas, cara, o cara entendeu a gente. Mandamos lá um inspetor, um engenheiro, para ver lá a construção do palco, que estava envolvido e tal. Cara, não deu outra. O cara fez o evento tranquilo. O cara não tinha conhecimento, ele não tinha acesso, ele não tinha essa informação, ele não tinha recurso financeiro para isso. Ele não tinha um recurso para contratar um engenheiro civil, alguém para ir lá fazer uma consultoria para ele. E a gente, numa vistoria prévia, numa análise prévia, em passar o relatório para ele, funcionou. Pô, o cara até hoje compra seguro comigo. Virou até meu amigo. Então é assim isso, né? Onde eu vou, a seguradora, o movimento que eu vou, o cara, pô, vamos lá fazer, mas e agora? Tal. Então assim, eu acho que é isso. Eu acho que não é só uma pólice. O cara comprou a pólice na internet. Pô, nada contra. Eu acho que é isso mesmo. Tem que comprar pólice na internet mesmo, cara. Tem que ser online. Tem que massificar esse negócio. Só que assim, a massificação tem que ser no atendimento também. Tem que ser no suporte. A massificação tem que estar estruturada na consultoria. Aí o corretor fala, não, quem tem que dar isso é a seguradora. Aí que eu acho que é a lei do engano. A seguradora tem que oferecer isso. Mas o corretor tem que estar plugado, tem que saber o que está fazendo, tem que saber quem está ligando e, se possível, tá também nesse processo de responder, entender, ser copiado, informado e atuante nesse tema, né? Então, o ponto é esse, né? A discussão hoje era essa. Então, eu posso afirmar que não é só essa indenização, o reembolso, e o seguro de responsabilidade civil, ele está desde o momento da consultoria, explicando como a pólice funciona, explicando a legislação, a lei ambiental, explicando como funciona a legislação ambiental, o cyber, a tecnologia, o RC geral, que está tão aí, tantos anos, sempre tem novidade. Falei dessa questão do produto, falei dessa outra empresa de varejo, assim, são pequenas coisas, né? Enfim, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Deixa a sua opinião. Se você gostou ou não gostou, deixa saber o que você gostaria de debater mais em relação a isso, né? A qual que é a função da pólice de responsabilidade civil. E eu fico aqui à sua disposição. Mais uma vez, meu muito obrigado. E nos vemos no próximo ART 787. Até breve.